Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso propósito de jejum e oração. E hoje é o 18º dia. Meu Deus do céu. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu creio que Deus vai ministrar ao nosso coração e que nós não vamos sair daqui como entramos. Então, bom dia com alegria para você, bom dia com vitória, a vida de Deus, fôlego novo. Deixa eu já mandar o convite aqui, já chega convidando, já convida, já chega convidando, intencionalidade. Bom dia, bom dia. Bom dia com alegria, vitória, a vida de Deus, fôlego novo. Ousadia, coragem, determinação. Deixa eu chamar a Kátia, nós vamos orar juntas. E nós vamos receber uma palavra de Deus através da vida dela. Vai ser um tempo precioso. Então convida aí as pessoas que você ama. Convida as pessoas que precisam ouvir uma palavra hoje. Em nome de Jesus. Ó, você vê que ela tá... Bom dia, bom dia. Bora. Vamos orar nessa manhã. Bom dia, maravilhosíssimo. Bom dia, bom dia! Eita, glória! Bom dia com vida de Deus, com oportunidade. Que honra, gente! Que maravilha, seja bem-vinda. Estou muito Deixa eu feliz ajustar, de ajustar um pouco essa câmera. estar aqui, né, nessa manhã. Nós estamos no 18º dia de jejum, de oração. Estamos aí nesse propósito, tem sido um tempo muito precioso. E eu creio que Deus vai continuar ministrando ao nosso coração. E é uma honra, uma bênção, né, ter você aqui para a gente estar junto e o Senhor usar a sua vida como um Amém. canal de Deus nessa terra. Então, gente, já convida outras pessoas, nós vamos orar para a gente dar o pontapé inicial da nossa live, do nosso propósito. E antes da gente orar, já conta aí para mim de 10 a 100%, não vou nem colocar zero, que está repreendido, você está em zero. De 10 a 100%, como é que você está aí no jejum, na oração, nas atividades, no processo e na jornada? Já mandem notícia aí que eu quero saber. Seja bem-vinda, Célia. Bom dia, bom dia. Bora, gente, cadê a nota de vocês? De 10% a 100%. Como é que você está aí nessa trajetória, nesse processo, nessa jornada? Está dando passos, está caminhando, está avançando? Às vezes, as pessoas, elas têm aquele olhar muito no grande, né? Então, às vezes, ela não faz os pequenos passos que vai te levar para o tal do grande. 100% Luzene, 95% Jéssica, que lindo, só falta caminhada, né? Vamos ver se essa caminhada acontece antes de finalizar. 50%, 40%, o povo lindo, 90% João. É isso aí, João. Coisa boa, parabéns, gente, é isso aí. Nath, 40%, parabéns. Gente, aonde você tá, com o que você tem, você tá dando o seu melhor, tá bom? Então, vamos avançar. Então, vamos orar nessa manhã. Kátia é uma mulher de Deus, uma pessoa aí que tem feito parte da nossa jornada, da nossa vida, né? Tem pessoas que elas entram na nossa vida e elas permanecem no nosso ecossistema, na nossa vida, na nossa jornada. E tem pessoas que passam, né, pela nossa jornada e realmente, pelo que eu oro, né, Deus, ele vai deixando quem precisa deixar. E eu oro mesmo, né, por conta de conexões, de pessoas. E eu acredito muito no poder das conexões, como que ela nos faz avançar, né, crescer, ampliar, desenvolver e construir novas realidades. Então vamos orar nessa manhã e Kátia vai se apresentar daqui a pouquinho e vamos receber uma palavra de Deus para a nossa vida.
Pai, nós oramos nessa manhã, nós invocamos e convidamos a tua presença manifesta para esse lugar. O Senhor é bem-vindo aqui, tens liberdade para falar, operar, ministrar. Queremos, ó Deus, adentrar em lugares e ambientes que nunca experimentamos. Queremos ouvir a tua voz, ser guiados pelo teu Espírito Santo. Pai, que esses dias de jejum, de oração, seja, Pai, um divisor de águas para a nossa vida. Que muitas experiências sejam construídas nesses dias. Experiências de mortificação da carne e vivificar o Espírito, para que nós estejamos sensíveis ao Teu Espírito Santo, à Tua voz, à Tua direção. Que haja um rompimento, ó Deus, nesses dias. Assim como o Senhor fez com Esther, mudando decretos no reino do Espírito, ó Pai, no reino físico, no reino emocional. Um decreto já havia sido estabelecido, mas por conta da intervenção espiritual, Pai, do povo de Deus, o decreto foi mudado. Ó Deus, e uma nova história foi construída na vida do povo de Deus. Que novas histórias, Senhor, sejam construídas na nossa vida. Que aqueles que estavam olhando para as circunstâncias, para os problemas, possam começar a fixar os olhos no Senhor e na solução, e nas ideias, e na sabedoria que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Apresentamos diante do teu altar esse 18º dia. Somos extremamente gratos ao Senhor por essa oportunidade. Queremos te louvar pela vida da Kátia, Senhor. Ó Deus, e por todos os processos que o Senhor tem gerado na vida da tua filha. E pelas novas fases que o Senhor tem levado à tua filha. Oramos nesta manhã e apresentamos diante do teu altar as nossas vidas. Esse dia, Senhor, essa ministração, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Fica à vontade, a casa é sua. E que o Senhor te use poderosamente. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma desligada do meu microfone para não ficar dando microfonia. Para que a gente escute a sua voz. Pronto. Bom dia, nação próspera e poderosa. Eita glória, gente, que honra! Nem nos meus sonhos mais profundos eu poderia imaginar de estar nessa live com a minha mentora, pastora querida, na qual tem me direcionado a dar grandes passos. Meu Deus, o quanto é poderoso! E você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Já vamos encaminhar no início, né, da live, já encaminhei aí. Eu quero que vocês encaminhem pelo menos para 10 pessoas. Para as primeiras 10 pessoas aí da sua lista, já encaminha essa live. Eu tenho certeza que como você chegou aqui, você não vai sair. Grandes coisas tem Deus para fazer nas nossas vidas no dia de hoje. E eu creio que o milagre de Deus vai acontecer. Então, encha somente o seu coração de expectativa e vamos sim meditar na palavra na qual Deus tem para as nossas vidas no dia de hoje. Vamos lá abrir a nossa Bíblia, né? Hoje vamos falar de um personagem que para mim ele é referência em determinação, ele é referência para mim em fé, em perdoar e também, gente, em superação. Vamos falar um pouco sobre José do Egito. Eu sei que é uma palavra muito reconhecida e durante essa semana Deus falou tanto comigo nessa palavra, inclusive o Israel, né? Ele trouxe um trecho aí sobre a vida de José. Então vamos lá, abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. Vamos ler apenas 2 versículos. Capítulo 37 e versículo 3 ao 4 a seguir. Todos abriram a Bíblia? Amém, vamos lá. José era filho preferido de Israel
porque nasceu quando o pai já era muito idoso. Certo dia, José ganhou uma túnica longa de diversas cores. Quando os irmãos viram que o pai amava mais que todos os outros filhos, odiaram ainda mais. Certa noite, José teve um sonho. Quando contou esses sonhos a seus irmãos, eles ficaram com ainda mais ódio dele. Gente, que poderoso! Então, eu costumo dizer, vamos ver duas fases e dois ciclos da vida de José. A parte da inexperiência, o outro, a parte na qual ele ganha experiência e maturidade. Quando somos jovens, inexperientes, contamos sonhos, mas quando adquirimos experiências, interpretamos sonhos. E a primeira fase fala de um jovem, né? A Bíblia fala que ele tinha 17 anos, né? Quando ele sonhou. Ele teve o sonho na qual Deus revelou esse sonho para ele e ali ele foi contar para os seus irmãos. Mas voltamos um pouquinho, quando o seu pai Israel, ele presenteia José com uma túnica essa que representava poder. E a partir do momento que Israel presenteou seu filho, José, os outros logo se encheram de ódio. E ali teve certeza que ele, por ser o filho caçulo, o filho da velhice, despertou ódio e ciúmes, inveja naqueles irmãos. E ali logo eles tiveram certeza que a vida de José nunca mais seria a mesma, porque eles iriam perseguir. A palavra de Deus fala que quando ele ganhou a túnica, quando Israel dá a túnica para eles, nunca mais eles tiveram a mesma amizade com José. Nunca mais foram a mesma coisa, nunca mais teve aquele elo, aquela amizade. E aí José ainda vai sonhar. A Bíblia fala que José ele sonha e conta para ele. E ali eles tomam ainda mais raiva. E muitas das vezes os nossos inimigos, as pessoas que nos têm como inimigos, porque eu falo que nós não temos inimigo. Deus nos levantou em uma nação, em uma geração para abençoar vidas. Mas sempre, sempre tem pessoas que vai se rotular ser seu inimigo. E aqui a palavra de Deus é bem clara que começa dentro da casa, né? A própria palavra fala que muitas das vezes os nossos inimigos estão dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família. E como falei, José, por ser símbolo de perseverança e perdão, essas duas palavras que na prática, para mim, são as palavras mais difíceis você trazer na realidade. Porque para você superar algo, você já passou por diversas situações, por diversas guerras, por diversos traumas. E ele teve o poder da superação. E Deus, ele usou os dons e habilidades que José tinha, que Deus implantou em José. Porque muitas das vezes nós criamos uma imaginação muito fértil. Como é que Deus vai nos usar? Deus ele já implantou em você dons, talentos e habilidades. E como Deus ele tinha implantado, escolheu José com a missão bem clara que ele iria não só salvar a família dele, mas salvar toda uma nação. Quando Deus escolheu José, eu creio que ainda na barriga de Raquel, Deus ele já tinha escolhido José. Esse eu vou separar. Eu costumo dizer que aquilo que é teu, que Deus colocou na tua mão é para você. Deus ele tinha escolhido o dia de hoje aqui nessa live. Eu não tinha noção que ela iria acontecer, mas Deus ele escolheu o momento certo de todos vocês estar aqui. Assim como Deus tinha escolhido José ainda no ventre da mãe dele para salvar toda aquela nação da fome. E José ele precisou passar por algumas adversidades para ele superar. E a palavra de Deus fala, vamos aqui para o versículo. José ele passou, né, por alguns ciclos, por algumas fases.
Primeiro foi a traição. Ele teve que superar a traição da sua própria família, dos seus próprios irmãos. E ali os irmãos dele, quando o pai dele mandou, quando Israel falou para ele no pasto ia de encontro aos seus irmãos, ele foi todo feliz. E lá os irmãos dele olham para ele e falam: lá vem um sonhador. Vamos ver para onde é que ele vai parar agora. Quando é que ele vai sonhar novamente? Vamos matá-lo. E ali o irmão mais velho, a palavra de Deus fala, que o irmão mais velho dele fala: não, vocês não vão tocar na vida de um inocente. Não vamos tirar o sangue dele. Mas podemos jogar ele dentro de um buraco, podemos deixar ele dentro de algum poço desse, para que ele morra sozinho. Ou que, de repente, aconteça algo, que ele seja comido por uma fera. E ali passava um mercante na hora, os mercantes ismaelitas, e ali eles tiveram a ideia de vendê-lo como escravo. E assim, José vindo de uma família nobre, né? Porque Israel era uma pessoa que tinha muito poder, uma pessoa muito influente, ele se torna escravo. Imagina um filho caçulo que é o preferido do pai. Ele agora ele é vendido como escravo. E ali os irmãos pegaram o dinheiro em troca, vendeu o seu irmão como escravo. Os ismaelitas compraram José. E ali venderam no Egito para o Potifar, a palavra na qual nós já conhecemos. Vendeu para Potifar. E José, ele teve a primeira missão, o primeiro cargo, que foi a de ser administrador. Foi ser administrador da casa de Potifar. E Potifar, ele confiou a José todos os seus bens, tudo que ele tinha. Você agora é o administrador da minha casa. E a palavra de Deus fala que tudo quanto José o fazia, o egípcio, ele prosperava por causa de José. Tudo quanto José tocava, agora está um egípcio prosperando por causa de José. Olha a importância da intimidade com Deus. Onde você estiver, onde você tocar, tudo quanto você tocar, Deus irá fazer prosperar. Então José, ele passou pela fase da traição, mas Deus, ele honrou José, colocando José ali como administrador. Mas José ainda tinha que superar mais uma traição, mais uma apunhalada nas costas. E José passou um período trabalhando ali para Potifar, mas logo ele foi acusado. José, ele foi acusado, um ato, um crime na qual ele não tinha cometido. A esposa de Potifar, como na palavra já conhecemos, levantou uma calúnia contra ele e ali ele precisou ser preso. E aí, muitas das vezes, passamos por diversas adversidades nas nossas vidas e muitas das vezes nós não entendemos, mas Deus estava moldando e preparando José. O tempo, eu creio que o tempo que José passou ali na administração, na casa de Potifar, foi o tempo suficiente dele adquirir experiências. Então, muitas das vezes, o que está acontecendo com você, você está sendo moldado. Estamos adquirindo experiências para o que Deus tem para as nossas vidas. Não importa a circunstância, porque Deus, ele é Deus que cria circunstância. Ele é um Deus que cria oportunidade onde não tem. E ali José é jogado naquela prisão, José é preso. A palavra fala que José passa ali 2 anos. José passa 2 anos naquela prisão. E lá, um belo dia, acontece uma movimentação, uma tentativa de envenenamento ao faraó, que era o grande rei, e ali o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros, eles são presos, jogados ali naquela mesma prisão que José. E José teve a oportunidade de conhecê-los. E tanto o chefe do copeiro quanto o chefe do padeiro, eles tiveram um sonho. E o chefe do copeiro, ele contou o sonho a José. José falou com ele que em 3 dias o rei mandaria chamar ele para ele voltar a servir na casa. E ali o chefe do padeiro, ele ficou empolgado. Bom, tá aqui um jovem que revelou, eu quero saber também, você pode também revelar o meu sonho, você pode traduzir, você pode
realizar esse sonho, você pode transformar esse sonho, discernir esse sonho. E aí José fala, olha, dentro de 3 dias, o rei irá mandar decapitar a sua cabeça e os povos da terra irá comer a sua carne. E ali, tudo quanto José, ele discerniu em sonho, que foi um dos dons e capacidade na qual Deus deu para ele, tudo quanto José discerniu aconteceu. E ali José fala, olha, para o chefe dos copeiros, lembra de mim quando você estiver perante o rei. Fala para ele que eu não era escravo, fala para ele que eu não mereço estar aqui. Eu fui acusado indevidamente. E ali o chefe do copeiro, ele fala que vai falar, né, vai interceder a favor de José. Muitas das vezes eu falo que o homem, ele promete. E muitas das vezes costuma não cumprir. Mas não importava porque tudo quanto acontecia com José era propósito de Deus para a vida de José, para o que Deus tinha. José, acredito eu que quando ele estava ali como administrador, ele, opa, a minha vida mudou. Graças a Deus, Deus olhou para mim, ele me deu uma nova oportunidade, eu estou aqui como administrador. José, ele viu apenas o cargo de administrador, mas Deus já tinha visto ele com o cargo de governador. E muitas das vezes acontece algo na nossa vida que estamos enxergando aquilo que está aos nossos olhos. Mas não aquilo que Deus preparou para nós. A palavra de Deus fala que aquilo que os nossos olhos não viram e ouvidos não ouviram é o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E nem tampouco chegou ao nosso coração. Então, muitas das vezes, seu sonho pode ser pequeno, mas o nosso Deus, ele é grande. E eu convido você a sonhar grande, porque sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. A nossa mentora, ela sempre fala, sonhe alto, determina, tenha fé. E ali, o chefe do copeiro, eu falo que até a amnésia dele foi permissão do Senhor. Deus, ele permitiu que ele esquecesse, né, que José, ele tinha um dom do discernimento de sonhos. E ali ele foi se vir na casa do rei. Passou-se 2 anos. Mas aí Deus, ele deu uma revelação em sonhos para o faraó. E ali Faraó, ele Kátia, chama... sem querer atrapalhar você, mas só para abrir um parêntese de uma experiência que eu ouvi lá na Joyce Meyer, nos Estados Unidos, que foi o que mais me marcou durante a conferência. E está conectado com o que você acabou de falar, do copeiro se esquecer de José. E durante algum momento da minha vida, alguns, não foi alguns só não, muitos momentos da minha vida, eu tive expectativa em pessoas. Eu tenho muita facilidade de ajudar pessoas, muita. É um chamado de Deus para mim, ajudar pessoas, potencializar pessoas, enviar pessoas. E tem pessoas que elas vão ser gratas, tem pessoas que não vão ser gratas e tá tudo bem. Tem pessoas que vão lembrar de você, tem pessoas que não vão lembrar de você. Só que isso gera frustração no coração daqueles que têm expectativa em pessoas. E a Joyce, ela contou uma experiência que ela foi morar em como se fosse um condomínio. E ela já estava naquele condomínio há algum tempo, tipo mais de 1 ano. E lá tinha uma mulher que ela nunca percebeu aquela mulher em mais de 1 ano. Ela nunca notou aquela mulher, ela nunca percebeu aquela mulher. E um dia ela se encontra com aquela mulher e tal. Ela fala assim, nossa, você mora aqui e tal, nunca te vi aqui. Ela falou, pois é, eu passei 1 ano e pouco tentando chamar a sua atenção. Eu tentava chamar sua atenção, eu tentava que você me visse, mas parece que você me ignorava. Parece que você, tipo assim, tanto que eu achei que você até, né, não era uma pessoa boa igual você parece na televisão. E aí a Joyce, diz ela que ficou com aquela dor no coração. Ela falou, meu Deus do céu, eu não percebi essa mulher, eu ignorei essa mulher. A mulher tem quase 1 ano e pouco tentando chamar minha atenção e eu simplesmente não consegui ver essa mulher. Eu ignorei a mulher, gente. Aí ela começou a sondar o coração dela e pedir perdão a Deus. O Senhor falou assim, Joyce, não foi você que ignorou ela.
Fui eu que escondi ela de Meu você. Deus, que poderoso. Não foi você que não notou que ela existia. Fui eu que escondi ela dos seus olhos. Porque ela estava buscando em você aquilo que era para buscar em mim. Ela estava buscando resposta em você que era para ela receber de mim. Ela estava buscando favor em você, sendo que era para ela buscar favor em mim. Então, quantas vezes nós estamos buscando o favor dos homens, a conexão? E eu não estou dizendo que conexão não é importante. Deus fez a conexão do copeiro com José. Deus tinha um projeto ali. Só que a esperança de José não era para estar no copeiro. A nossa esperança não pode estar em homens. Deus pode usar alguém na nossa vida? Pode, queridos. Pode. Mas o favor que nós buscamos não pode ser em pessoas, em homens. E Deus diz para ela: não foi você que não a viu, fui eu que a escondi, porque ela precisava buscar em mim. E nós precisamos buscar no Senhor. O nosso coração precisa estar no Senhor. A nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa fé precisa estar no Senhor para que a gente possa transicionar para o novo em Deus. E é muito tênue essa linha aonde, em nome das conexões, a gente começa a colocar a nossa fé e a nossa esperança em pessoas, em instituições, em situações, ao invés de colocar a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Então, aquele que te deu sonho, aquele que colocou em você projetos, planos, sonhos, eu garanto para você que é Ele quem vai fazer cumprir na sua vida. Não vão ser pessoas, não vão ser instituições, não vão ser homens, não. O Senhor que colocou você é o Senhor que fará acontecer. Então, só para abrir esse parêntese, porque foi algo que eu falei assim, meu Deus, como falou comigo? Como falou comigo poderosamente aquela maneira que Deus ministrou. Meu Esperança. Deus, Amém, meu minha irmã? Deus, que poderoso. Que poderoso! Então, gente, o que a pastora falou faz todo sentido. Muitas das vezes, né, nós colocamos a nossa expectativa, né, em pessoas, como a pastora mesmo falou. Conexões, não que conexões não seja boa, conexão é maravilhosa. Mas até então estava tirando, né? Deus ele escondeu aquela mulher porque ela estava tirando completamente o foco dela. A fé dela tinha que ser em Deus e ela estava depositando em Joyce Meyer. Então, isso é muito poderoso. Então, a mesma coisa aconteceu, né, com José ali. A Bíblia fala que o chefe dos copeiros, ele esqueceu. Então, eu acredito que Deus, ele escondeu, né? Deus, ele protegeu a mente do chefe dos copeiros para usar na hora certa. E o que eu costumo dizer é que no momento certo, não tem amnésia, não tem esquecimento, Deus irá fazer pessoas lembrarem de você em mesas de reis. Então não importa, Deus ele vai criar momento e oportunidade, assim como criou na vida de José. Então até aquele esquecimento, né, na vida do copeiro foi permissão do Senhor. E ali o faraó ele teve um sonho. Deus ele revelou um sonho para o faraó. E a palavra fala aqui que ele mandou procurar todos os magos, todas as pessoas do Egito e da região, mas não encontrava ninguém capaz de interpretá-lo. Então, o dom e a habilidade que Deus te deu é para você. O dom de interpretar sonho que Deus deu foi para José. E não tinha ninguém. Você está entendendo? Não era, não tinha ninguém. E Deus, ele capacitou José na hora certa. E ali o faraó contou a José. Mandou chamar. O chefe dos copeiros, ele fala: Faraó, eu tenho que te pedir perdão. Certa época eu tive, o senhor ficou com raiva de tudo quanto aconteceu, houve um movimento aqui no palácio e o senhor mandou que prendesse o chefe do padeiro e o chefe do copeiro e nós fomos parar na prisão e lá eu conheci um jovem hebreu que ele interpretou o sonho e tudo quanto ele sonhou, assim aconteceu. E ali Deus, ele toca no coração do faraó e falou, vai buscá-lo.
E a passagem que o Senhor tocou tanto, tanto no meu coração, quando o chefe do copeiro fala para o faraó de José, ele fala, vai buscá-lo, depressa. Mandou buscar, aqui no versículo 41 e versículo 14, o faraó fala, manda buscar José, foi tirado às pressas do calabouço. José fez barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. O que eu costumo dizer é que Deus ele não se preocupa não só com o seu interior, mas também com o seu exterior. Ele deu vestes de honra. Lá atrás, os seus irmãos mandou tirar a roupa, a túnica. Os nossos inimigos, eles querem tirar o que você tem. Ele não quer que você... Ele não está nem cobiçando aquilo que você tem, porque eles não têm capacidade. Muitas das vezes não tem capacidade de ter o que você tem. Não quer pagar o preço que você tem. E ali, quando eles tiram a túnica do seu irmão para vender como escravo, eles falaram, agora vamos desonrar ele. Porque a roupa, a vestimenta, todas as vezes que traz, aqui na palavra, simboliza honra. Eu honrei a vida de alguém. Então, o pai de José honrou a vida dele com aquela túnica. E ali, quando o faraó manda tirar José ali daquela prisão, a primeira coisa, barbeia ele. Vista uns trajes nele e traz ele para apresentar a mim. E ali, quando o faraó, ele conta o sonho, né? Para José, ele fala, o sonho é bem real, porque o faraó disse a José, tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu, eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó. José ele falou bem assim que o meu nome diminua, mas que o nome do nosso Deus seja exaltado. Eu não sou capaz de fazer, mas o meu Deus ele é. E ele vai lhe dar uma resposta favorável. Então o faraó contou, José, sonhei que eu estava em pé na beira do rio Nilo. E de repente vi 7 vacas belas e gordas saíram do rio. Quando ele sonha com o rio para os egípcios, ele era considerado um deus. Inclusive na praga, né, que o Senhor lançou lá no Egito, a primeira praga foi ferir as águas, o rio. Então, quando o faraó tem um sonho com as vacas gordas saindo desse rio, né? Ou seja, o faraó teve certeza, não. Se esse sonho o rio que eles consideram como Deus, eles veneram como Deus. Essas vacas saiu de um rio, é porque é algo muito especial. No mínimo, ele falou, foram os meus deuses que mandou, que revelou esse sonho. Mas não tinha nada a ver com os deuses dele, mas tinha a ver com o nosso Deus, o Deus de José. E aí ele fala que... Vamos lá. Então, o faraó contou o sonho. José sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo e de repente vi que 7 vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. Só adiantar, no versículo 25 fala, então José lhe respondeu, os 2 sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao faraó que ele vai fazer as 7 vacas boas, simboliza 7 anos. A mesma coisa ocorreu às espigas, porque se trata de um único sonho. O sonho do faraó foi duplo, para mostrar essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa em realizá-las. Eu tenho muito cuidado quando Deus fala comigo. Porque aqui, Deus ele mostrou o sonho para Faraó e em seguida deu 2 sonhos, um em seguida do outro. Quando Deus ele fala algo, a minha mentora costuma dizer que Deus ele faz em nós para depois fazer através de nós. É uma palavra que eu levo para mim para a vida toda. Primeiro Deus vai falar comigo para depois usar profeta para falar comigo. E aí aqui a gente traz, né, a maturidade de José. E aqui já estamos vendo uma pessoa que criou maturidade. Antes era um menino que contava sonho. Agora ele está interpretando. Ele interpreta o sonho e ele fala. Olha a clareza que a palavra de Deus nos fala. Quando Deus ele mostra para você, rei,
que as 7 vacas gordas comem as 7 vacas magras comem as 7 vacas gordas, e as 7 espigas magras comem as 7 espigas gordas. É o mesmo sonho. O Senhor, ele tem pressa em realizar tudo isso. Essas 7 vacas magras serão 7 anos de fome que vai acontecer no Egito. E as 7 vacas gordas simboliza 7 anos de provisão, de fartura, de abundância. Então, Deus, quando ele fala, ele confirma. E o que eu fico mais temerosa que quando Deus ele confirma 2 vezes, ele tem pressa. 2, 3 vezes as coisas vão acontecer assim. Então isso é muito poderoso, a gente ficar atento. Muitas das vezes a pessoa sonha algo e demora muitos anos a acontecer, mas quando Deus ele confirma e reafirma, ele tem pressa. José aqui ele fala: o Senhor ele tem pressa em realizá-las. Então precisamos ficar atento com tudo quanto o Senhor ele vai nos reafirmando. A gente precisa estar com pedir a Deus para abrir os nossos olhos espirituais, para trazer a clareza de quando é dele e quando não é. E ali o faraó disse: José, visto que Deus lhe fez saber de todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso você será administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real, se o rei maior, sou o rei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você e sobre a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou o seu anel do dedo, que simbolizava que tinha um selo real, e colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, coisa que era costume entre os homens poderosos daquela época. Agora, olha só o quanto é poderoso. Deus, ele fez, né? Colocou José ali no momento certo, na hora certa, para José discernir, interpretar o sonho do faraó. E faraó deu a posição de honra. Olha só o quanto foi poderoso a trajetória de José. E outrora, os seus irmãos, que tinham inveja, tirou a roupa. Agora José, ele é mandado, né? O rei manda vesti-lo. O rei, ele honra a vida de José. Manda vestir ele com linho fino. Ele pega o anel do seu dedo, onde tinha um selo real. Tudo quanto o faraó ele fazia, ele decretava, ele usava aquele anel como selo para selar. Ele falou: não, agora você, porque o anel ele simboliza poder. Ele deu poder a José. E a partir do momento, José ele governou todo o Egito. E ali José ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Então não importa se os teus inimigos querem te desonrar. Os irmãos dele tirou as vestes, mas ele mandou, o próprio rei mandou trajar, mandou vestir José com linhos finos. Quando eu vou atender aqui na Índia Bela, a gente trabalha muito com linho, né? E aí, quando eu vou atender, eu falo: nossa, essa peça é uma peça clássica, é uma peça de linho. Jesus, quando veio ao mundo, vestiu linho. O linho é uma peça que simboliza poder, simboliza autoridade. E ali, nesse contexto, José, ele é vestido, é mandado vestir pelo próprio rei. Então, outrora os seus inimigos tiravam a sua honra, tiravam a sua túnica, cobiçou a sua túnica, mas o próprio rei mandou trajar José de linho fino. E o que eu vejo que é tão importante aqui nessa palavra, que o Senhor ele fala, aqui no versículo 43, José mandou, também o fez subir em sua segunda carruagem e mandou que os homens fossem na frente gritando a todos: prestem homenagem, honra a José. Incline-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José com maior autoridade sobre toda a terra do Egito. E faraó também disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá mover a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó chamou José de Zafenate Paneia.
E ali, nesse contexto, Deus ele honrou a vida de José. E muitas das vezes, depositamos confiança em homens. Muitas das vezes colocamos expectativa em homens. Então, toda a trajetória de José foi uma preparação. O Senhor, ele preparou José. Eu sei que muitas das vezes estamos passando por muita adversidade que na qual muitas das vezes perdemos as forças, mas jamais devemos perder a nossa fé. Se José fosse parar, se José fosse ficar depressivo ali naquela prisão, se José fosse parar, ele não teria sido comprado, né? E ali ter tido o cargo de governador, para depois o Senhor honrar ele. E o Senhor honrou José. José, o primeiro cargo foi administrador, mas depois de governador. E o próprio faraó, ele deu poder a José. Mas o poder que José foi adquirido, o Senhor ele já tinha preparado muito antes. O Senhor ele já tinha escolhido. Então não importa o que estamos passando. Muitas das vezes você olha para o seu cenário, para a sua vida. Ah, Deus, minha vida está de cabeça para baixo, está acontecendo isso, isso e isso. Deus ele não precisa de cenário, porque ele é o próprio cenário. Deus ele não precisa de situação. Ele é o Deus que move pedra. Ele é o Deus que ele cria oportunidade onde não tem. E Deus ele mudou a sorte de José. E ele cria oportunidade nessa manhã para mudar a sua história. Você não precisa e você não pode desanimar. Que possamos nos encorajar. Assim como José, ele foi um homem de coragem. Ele precisou liberar o perdão para os seus irmãos. A palavra fala que quando ele começou a governar o Egito, reunir todos os alimentos, porque o Egito ficou próspero por 7 anos, mas depois veio 7 anos de seca, de miséria, de fome. E todos do Egito e as vizinhanças vinham comprar alimento no Egito. E ali vem os seus irmãos. E ali, quando ele vê os seus irmãos, que os irmãos dele reconhecem que é ele. Na verdade, os irmãos dele, aqui na palavra de início, não reconhecem que é ele, mas quando ele reconhece que é os seus irmãos, na palavra fala que José ele chorou. Ele chorou tão alto que todos do palácio ouviu o choro de José. Aquele choro, ele veio no coração de José, que tudo quanto ele sonhou, que Deus mostrou para ele lá no sonho, se concretizou. E aquele sonho trouxe na memória dele o perdão. Deus ele já tinha trabalhado ali na prisão o perdão para José liberar perdão para os seus irmãos. Ele poderia ter se vingado dos seus irmãos com todo o poder adquirido, mas não foi isso. E Deus ele nos capacita. E Deus ele usa cenários, momentos. Ele usa os dons, talentos e habilidade que já temos. É porque muitas das vezes queremos imaginar, eu falo que a nossa mente é tão fértil que queremos saber como é que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer para mudar o cenário da minha vida? Eu falo que nossa mente é tão fértil que muitas das vezes queremos ouvir trovões de raio para as coisas acontecer. E ali, José não precisou de nada disso. Porque o Senhor, ele foi trabalhando, foi executando ponto por ponto na vida de José. E o quanto é poderoso, eu vou trazer uma outra palavra aqui, vou ser bem sucinta, onde fala das vestes reais. Quando as vestes simboliza honra. E aqui é bem claro, a palavra que eu deixo aqui é em Lucas, capítulo 15, já estamos encaminhando aqui para o fim. Lucas, capítulo 15, versículo 22, que é do filho pródigo. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, trague a melhor roupa da casa para vestir nele. Coloque um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Matem um novilho gordo. Precisamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Olha só o quanto é importante a questão. Deus ele traz aqui essa menção, essa palavra do filho pródigo. Quando o filho ele volta para casa, o pai ele recebe de braços abertos e a primeira coisa é veste ele. Então Deus ele se preocupa também com seu exterior, não só com seu interior.
Então, coloque a melhor roupa para ir adorar a Deus. Coloque o melhor traje. Vai lá no seu closet, porque Deus, ele se preocupa com o seu exterior. E todas as vezes que ele vai honrar, ele honra por completo, ele não honra pela metade. Assim como o pai do filho pródigo mandou, coloca um anel no dedo dele. Estou reconhecendo ele. Ele falou para mim aceitar ele apenas como um funcionário, como empregado. Mas ele é filho. E filho de Deus é honrado. Então não aceite menos do que Deus tem para a sua vida. Eu espero que essa palavra falou o seu coração. Eu quero agradecer a vida da nossa pastora, da nossa mentora, meu Deus. Glória a Deus, que coisa boa. Deus seja louvado por essa palavra. Que em nome de Jesus, pessoas que entraram aqui, que estão sonhando, que Deus colocou sonhos no seu coração, que você pare de perguntar para Deus como, tá? Para de perguntar para Deus como e comece a dizer para Deus, eu creio. Acho que foi ano retrasado. A gente estava no jejum de Daniel em outubro e Deus colocou alguns projetos no meu coração, mas eram bem fora daquilo que estava no meu governo, no meu controle, porque os planos de Deus, gente, a gente nunca tem condição de fazer. Os projetos de Deus a gente nunca tem, a gente nunca está pronto. Mas é a confiança no Senhor que ele vai trabalhando. E eu lembro que no jejum de Daniel, Deus deu uma palavra a respeito da mulher samaritana. E ela pergunta, como que eu vou tirar a água do poço? Como que você, né? Ela falando com Jesus, como que você vai tirar a água do poço se você não tem nem vasilha? E ali Deus ministrou do meu coração. Mas para de me perguntar como. Inclusive, era por conta dessa visão aqui, ó. Eu tenho minhas visões palpáveis. Foi até uma aluna que fez para mim, né? Deus me deu essa visão aqui de um globo terrestre, uma águia voando o globo terrestre. E ele entregava na minha mão essa visão. E eu perguntei, Senhor, como? Como? Né? E aí o Senhor falou assim, olha, eu quero que você pare de me perguntar como e que você comece a dizer, eu creio. Eu creio. Como, gente? Eu não sei. Eu sei que nesse ano, eu coloquei diante do altar do Senhor em outubro um treinamento fora do país, uma imersão fora do país. E quando foi em março, e aí eu organizei ali durante o período do jejum, eu já coloquei meta, eu já comecei a trabalhar em cima. Inclusive, eu já estou recebendo aqui já outra palavra, viu, Kátia? Amém. Já estou recebendo do Senhor direcionamento enquanto eu estou falando aqui. E eu falei, Senhor, amém. Eu não vou perguntar mais como, eu simplesmente creio. E eu fiz a imersão na Suíça em março. Então, assim, não é como. Deus colocou sonhos, projetos, metas no seu coração. Deus encheu você de sonhos. Então, para de perguntar como. E comece a dizer, Senhor, eu não sei como, mas eu creio. Eu creio que o Senhor é o Deus que realiza projetos, sonhos, que abre portas, que traz conexões, que muda situações, circunstâncias, que, sabe, abre portas onde não tem portas. Então, que nessa manhã você receba essa palavra de fé, que você receba essa palavra de vida. A história de José é a história que mais fala comigo. Também que fala comigo. E algo que eu aprendi contigo. Minha mentora internacional, eita glória, gente do céu, vocês não têm noção do que era Kátia antes, né, da imersão transfiguração. Eu sou uma transfiguradíssima. Na verdade, vocês têm noção sim, porque vocês me acompanham aí. E aí, eu aprendi algo que não viver de condição, mas viver de decisão. Quando eu aprendi, foi uma virada de chave tão grande na minha vida. Na primeira imersão que eu fui, que a senhora falou essa palavra, não viva de condição, viva de decisão.
Porque através de você tomar a primeira decisão, dar o primeiro passo, Deus ele vai te direcionando para o próximo, para o próximo e para o próximo. Mas vamos viver de decisão. Esquece viver de condição. E o que eu sempre falo que aqui, por exemplo, Deus ele tinha utilizado dos dons, capacidade e habilidade que ele tinha dado para o próprio José. Para José cumprir o propósito que estava estabelecido por Deus. Então, o seu propósito vai estar alinhado com os dons, capacidade e habilidade que Deus te deu. Para de ficar procurando, né? Como é que Deus vai fazer? Procura dentro de você quais são os seus dons, capacidade e habilidade na qual Deus te deu. Porque o propósito de José estava alinhado com os dons, capacidade e habilidade. E lembrar sempre, pedir para o Senhor, porque quando somos meninos inexperientes, contamos sonhos, não protegemos. Mas quando adquirimos uma responsabilidade, vamos interpretar o que Deus fala para nós. É poderoso. E quando você interpreta, você caminha na direção. Caminha na direção certa, que é o mais importante. A senhora fala uma palavra que eu coloco comigo. Interpreta, você vai para a nova fase, né? Porque quando você não tem um direcionamento, quando você não interpreta, você pode estar até correndo, mas você está correndo por um lado errado. Então, que possamos, em vez de correr, que possamos caminhar mais na direção certa. Pedir a Deus o dom do discernimento e da interpretação, você vai exatamente estar direcionada para o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu fui direcionada para o meu propósito porque eu não sabia qual era o meu propósito antes de fazer a imersão transfiguração. Pensa em uma pessoa que andava, que fazia uma coisa e que fazia a outra e não tinha o meu propósito clarificado. E aí Rita, minha amiga, me apresentou, olha, Sumaí, isso tem 3 anos aproximadamente. Sumaí, gente, ela tá fazendo. Sumaí é considerada a rainha. Gente, do desbloqueio. Vamos fazer essa imersão, amiga? Vamos pro próximo nível. Eu sinto que alguma coisa na nossa vida tem que mudar. Eu sinto que alguma coisa na nossa vida pode mudar. Eu falei, será? Aí eu fiquei assim, aí entrei lá no Instagram, aí nisso eu conheci. A senhora veio na minha igreja trazer uma palavra. Eu falei, meu Deus, essa era a confirmação que eu precisava de fazer a imersão. Aí fiz a primeira, a segunda. A primeira eu desentulhei, a primeira e a segunda eu tive vários. Nossa, a avaliação, assim, quando eu olhava, eu falei, e eu sempre falava assim, acho que nem bloqueio eu tenho. Menina, era bloqueada até a tampa, meu Deus! Os que acham que não tem bloqueio são os mais bloqueados, tá? Não tinha nem lugar mais para caber bloqueio. Meu Deus, quando eu cheguei lá, falei, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? E ali passei para a primeira, segunda imersão, terceira, agora a mentoria, que é uma outra visão. Meu Deus, o quanto foi poderoso essa conexão do céu, que eu quero levar para a minha vida toda. O quanto eu quero, sabe? Eu sou grata a Deus pela sua vida, minha mentora. Por todos os direcionamentos, por todos os aprendizados. Porque se eu for fazer uma retrospectiva da minha vida, de quem eu era, de como eu estava caminhando, da quantidade de anos que eu evoluí dentro desses 3 anos, eu estimo que eu cresci mais de 40 anos dentro de 3. Todo o conhecimento que o Senhor colocou na minha vida, que eu adquiri através das suas imersões, através agora da mentoria, meu Deus, a quantidade de passos de fé. Porque muitas das vezes você fala, eu já tenho coragem, eu já tenho isso, já tenho aquilo outro. Mas tem tanto bloqueio que não te permite ver além do que Deus tem para sua vida, que quando você vai desentulhando um bloqueio, o outro. Eu falei, meu Deus, o bloqueio que me matava, a necessidade da aprovação, e Jesus me libertou, eu tô livre. Eu sou livre! Eu falei, meu Deus! E hoje eu posso ter essa convicção de tudo quanto Deus fez na minha vida através da sua vida. E assim, eu louvo a Deus pela sua vida, para você continuar fazendo essas transformações que Deus colocou, esses dons, essas habilidades em transformar em tudo que você toca. Tudo quanto você toca, você floresce, você cresce, você multiplica. Mãe de nações. Esse foi o propósito que Deus colocou para a sua vida e eu tenho certeza
que a nação será impactada pelo que Deus tem na sua vida. E que muitas vidas, assim como a minha, que foi desbloqueada, que estou aí caminhando, estou voando. A palavra que a senhora sempre fala, que não pode andar, corre, que não pode correr. Quem pode andar, anda. Quem pode correr, corre. Quem pode voar, voa. A pessoa andava, começou a correr, agora está voando. Falei, meu Deus, que poderoso! E o que eu falo que é o importante é você ter essa consciência. Espiritual e corpo, os três precisa estar alinhado. Porque nós já somos seres espirituais vivendo experiências humanas. E hoje eu tenho uma convicção que precisa estar tudo alinhado para não haver divergência. Porque muitas das vezes temos. A vida é cheia de oscilações. E quando não estamos alinhados, espírito, alma e corpo, tudo alinhado bonitinho, há muitas divergências, muitas complicações. E eu louvo a Deus pela sua vida. Meu Deus, o quanto foi poderoso. E eu lembro que quando eu fui para a primeira imersão, eu falei: eu vou trazer minha família toda, nem que seja amarrado para mim para viver o que eu vivi. Vou trazer esse povo, jogar tudo amarrado aqui dentro. E fui levando filho, a minha mãe. Eu tive a honra, a oportunidade de trazê-la para a imersão que a senhora fez aqui em Eunápolis. Uma das minhas irmãs vieram e assim já consegui levar tantas amigas que elas falam, Kátia, foi a melhor decisão e a melhor escolha que eu tive. Foi aceitar aquele seu convite e ir para aquela imersão. Porque é nítido, querido, como nós precisamos de um direcionamento. E precisamos ter esse nível de consciência que nós precisamos do próximo, ter esse nível de consciência que nós precisamos de ajuda, que precisamos de mentores, de profissionais, de pessoas inspiradas pelo próprio Deus. E Deus colocou Sumai na minha vida, eu não solto, não. Meu Deus! Que mulher preciosa. Vou falar para você. É nítido, é muito real o que ela tá falando, mas até o semblante, a postura, o posicionamento, a fala de Kátia, tudo mudou. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de trabalhar com desenvolvimento humano, porque você vê pessoas chegarem quebradas, quebradas, pessoas chegarem no fundo do poço e por intermédio, queridos, de ferramentas de trabalho, eu sempre consagro todo o meu trabalho ao Senhor. Tudo que eu faço, né? Quem tá comigo, quem é anja agora oficial, né? É anja que trabalha aí nos treinamentos, sabe o quanto que a gente consagra ao Senhor, o quanto que a gente tem de temor de Deus, mas assim, o quanto que Deus usa as estratégias, as ferramentas para poder desentulhar pessoas e levar pessoas para o cumprimento do propósito de Deus aqui na Terra. Então, já quero deixar aí o convite, tá? Para você fazer a sua inscrição. Eu nem vou falar mais da imersão, que Kátia já falou. Tá? Mas outra coisa que me chamou muita atenção, na primeira vez que eu fui fazer a imersão, uma frase que ficou gravada na minha mente, quando a senhora entrou e começou a falar, gente, tudo quanto vai acontecer aqui não será eu. Aqui está o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque tudo que vai fazer, quem vai fazer aqui é o próprio Deus. Eu não trabalho sozinha. Aí eu falei, agora pronto, agora eu posso confiar e relaxar que as coisas vão fluir. Foi o que me deu mais segurança. Você acredita que tem muitas pessoas que não conhecem a imersão? Quando falamos de desbloqueios, de ferramentas, tem pessoas que não conhecem, acham que vai para o outro lado. Sim, a pessoa fica com medo, né? Fica com medo, fala, não, usa ferramentas de alto impacto que realmente vai transformar a sua vida, vai te levar lá onde você parou. Muitos bloqueios que foi adquirido na infância. E aí, através do direcionamento das ferramentas de alto impacto. E aí, quando a senhora falou, eu não trabalho sozinha, eu falei, pronto, agora eu tô segura. Gente, não trabalho, eu nem confio em trabalhar sozinho, eu só trabalho com o Senhor, consagrando ao Senhor, clamando, pedindo, Deus, me ajuda em cada ferramenta, em cada direcionamento, em cada assunto, para que pessoas realmente possam sair de cativeiros e ir para a nova fase da vida delas. Então, gente, no dia 1 e 2 agora de novembro, online, 100% online. Então, se você está nos Estados Unidos, se você está na Europa, se você está aqui em lugares do Brasil, em estados diferentes, né, no Maranhão, a família de Kátia veio do Maranhão. Maranhão, outra edição. Pará, se você está em qualquer lugar do Brasil, você consegue fazer
Funciona, vai ser poderoso, vai ser impactante, vai ser um romper, vai ser um divisor de águas, vai ser o dinheiro mais bem investido que você vai fazer nesse ano inteiro de 2025, que você vai falar assim, meu Deus. E outra, todo mundo que faz a imersão fala, é muito mais do que vocês falaram. Aí a pessoa fala assim, Sumaí, por que você não explicou? Eu falei, porque eu não consigo. Ela entrega muito mais do que ela promete. Não é à toa que eu fiz a primeira, a segunda, a terceira e agora eu estou na mentoria. Eu falei, eu quero mais. Quero mais de Deus para Glória a minha Deus. vida. Eu quero voar com os que voam, eu quero voar com as águias. É isso aí. Então, gente, faça a inscrição. A inscrição vai ficar aberta até amanhã. Amanhã a gente faz o grupo com o pessoal que vai fazer a mentoria, que vai fazer a imersão. E a imersão começa no sábado, 9 horas da manhã. Nós vamos até provavelmente uma meia-noite. E no domingo, 9 da manhã, e a gente vai até 18 horas para que você tenha a possibilidade de ir para o culto. Ok? Então, as inscrições elas finalizam amanhã. Então não deixa para a última hora. Aí eu lembro de uma mulher que na hora da imersão já tinha começado, ela queria se inscrever. Aí às vezes não tem ninguém ali na internet, não tem ninguém, nenhum colaborador não viu. Aí a pessoa perdeu a oportunidade porque deixou para a última hora. Tá? Então não deixa para a última hora, faça sua inscrição, vai fazer sentido, vai valer a pena, você vai para uma nova fase na sua vida em diversas áreas, você vai virar muitas chaves. Gente, 2 dias, mas 2 dias muito bem investidos, poderosos, abençoadores, que vai fazer completa diferença aí para você, tá bom? Então, eu acredito que nós vamos ter uma imersão muito, muito, muito parecida. Eu não ia fazer, Kátia, imersão mais esse ano. Meu Esse Deus, ano como assim, chega, Jesus? Pelo mas amor de do Deus, Senhor. muitas vidas ainda precisam ser transformadas, entrar ano novo com mudança, com transformação, com chaves poderosas. Faz negócio desse não, vamos começar o ano com tudo. E aí eu falei assim, Deus. E aí o Senhor deu uma direção de fazer. Aí eu falei assim, então tá bom. Então tá nas suas mãos. Eu sei que as pessoas certas o Senhor vai enviar, né? Então que você que está aqui seja essa pessoa certa. Que você que está aqui se posicione. E olha, não viva de condição. Tome decisões. Às vezes as pessoas, elas investem em tudo, mas ela não investe nela. Kátia disse, olha, nesses 3 anos eu desenvolvi 40 anos da minha vida. Eu tenho alunos no mundo inteiro que falam a mesma coisa. Eu tenho alunos no mundo. E, gente, eu tenho aluno que eles viram. A gente não é apenas um processo. Não é. A gente tem conexão. E é diferente, tá? Porque eu não tô aqui apenas para trabalhar. Eu tô aqui para que você saia de onde você tá e realmente vire chaves aí. Ó, e outra, as transformações que a pessoa vive nela, ela começa a gerar através dela. Por quê? É impactado o filho, é impactado o casamento, é impactado a vida profissional, é impactada a aparência, né, Você cara? viu? A aparência de quem já correu 10 km hoje está funcionando muito bem, eita glória! A aparência de quem já correu 10 km. Gente, essa mulher, ela tá voando. Eu acho que eu vou dar uma nova fase, né? Para os Meu que são Deus, foguetes. poderoso! Porque Kátia virou um foguete, gente. Virou um foguete de verdade, tá? O online é o mesmo resultado do presencial. Kátia, por incrível que pareça hoje, a Kátia que está perguntando, por incrível que pareça hoje, o meu processo é 98% online. Os meus alunos ao redor do mundo que eu tenho é 98% online. As maiores transformações que eu tenho ao redor do mundo é 98% online. Só 2% do meu trabalho é presencial, que são Você as acredita? imersões. Eu nunca tinha feito a imersão online, mas a mentoria eu estou fazendo e eu tinha essa dúvida sobre as ferramentas. Então, assim, eu posso falar com segurança que é muito funcional, gente. Eu não tinha essa noção do online ser a mesma coisa, mas é muito real. Você vivencia realmente transformações impactantes, porque nas mentorias, dando spoiler aqui, tá? Na mentoria também tem algumas ferramentas de alto impacto. E eu imaginei que a questão da distância, por ser online, não ia ser tão impactante. Mas eu estou completamente convencida porque eu estou vivenciando isso.
tão poderosa que caiu. Mas eu voltei para poder orar, né, pelas pessoas, para a gente finalizar oficialmente a live. A live vai ficar salva. Aqui caiu. Essa nova não vou deixar salva, mas a live que caiu vai ficar salva, tá bom? E em nome de Jesus, meu Deus do céu, que live poderosa, quantas chaves, viu, dona Kátia? Louvado seja Deus pela tua vida, que Deus continue te usando poderosamente, que você continue sendo esse canal de Deus, que você continue voando, né? Vou dar uma nova fase aí, foguetes, tem pessoas que são foguetes, e você é uma dessas pessoas, e você não tem noção da alegria que eu tenho no meu coração, né, de vê-la voando, e eu quero, em nome de Jesus, ver, né, grandes coisas que Deus vai estar fazendo, vai continuar fazendo na tua vida, tá? Então voltei só pra gente orar, pra finalizar, porque eu e Kátia juntos, nós somos perigosos pra conversar aqui até, meu Deus do céu, vocês viram, né? Então vamos orar nessa manhã e vamos agradecer a Deus. E a live, tá? Eu vou compartilhar agora no meu perfil, vou colocar a Kátia de colaboradora aí. E em nome de Jesus, já deu certo, vai ficar salvo, vai ser uma palavra aí que você vai compartilhar com outras pessoas. Não deixe de compartilhar com outras pessoas. Pai, nós oramos, queremos apresentar esse dia, ó Deus, essa palavra que foi ministrada pela tua filha, Senhor, e na autoridade de Jesus, nós queremos declarar a vida de Deus sobre a vida da Kátia, que ela continue crescendo, desenvolvendo, que ela continue vivendo os sonhos, projetos que o Senhor já determinou desde a eternidade. Senhor, blinda a casa da tua filha, guarda, Senhor, a vida do filho, guarda, Senhor, os negócios, cobre com o teu sangue, esconde a tua filha, Pai, do olhar do adversário, que ela possa continuar fluindo, Pai, no espírito, na alma e no corpo, que ela continue sendo essa mulher influenciadora, Senhor, que ela possa influenciar muitas vidas, Senhor, a crescerem, a desenvolverem, a ampliar. Pai, que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada. E esse 18º dia da nossa consagração, propósito, possa, Senhor, nos levar para as novas fases da nossa vida. Que verdadeiramente nós não venhamos viver de condição, mas que possamos viver de decisões. Que hoje seja o dia de tomada de decisões e que nós possamos viver, Pai, no nome de Jesus, os planos, projetos e o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Amém e amém e amém. Deus abençoe sua casa, vida e família, tá bom? Beijo com cheiro no coração de vocês. Estamos juntos nessa jornada. A outra live que caiu vai ficar salva, tá bom? Beijo, tamo junto. Não esquece de compartilhar outra live. Não esquece de comentar. Porque o seu comentário, o seu compartilhamento leva esse conteúdo espiritual, poderoso, abençoador para a vida de várias outras pessoas. Não subestime o poder do compartilhamento. Não subestime o poder de você fazer um comentário. Porque muitas vezes eu presto muita atenção dentro da internet o quanto de conteúdo tolo tem sido compartilhado. Mas muitas vezes um conteúdo de valor, de vida, de transformação, as pessoas não compartilham. Então que você possa fazer a diferença e você possa compartilhar com o máximo de pessoas que você conhece. Beijo com cheiro, tamo junto. A gente se vê amanhã, 8 e 8 da manhã.